sentimentalismo não é apenas a reação emocional a algo, mas é a satisfação de possuir a emoção por si própria. Fala galera, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes, seja muito bem-vindo. E nesse vídeo, continuando as minhas leituras de 2019, eu falarei sobre o nono livro que eu li neste ano, chamado Podres de Mimados, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico, de Theodor Dalrymple. Theodor Dalrymple, ele é atualmente um dos mais brilhantes pensadores conservadores da Grã-Bretanha. Ele é autor de vários livros, quase todos publicados aqui no Brasil pela editora E-Realizações. Esse livro ele foi publicado em 2011, traduzido para o português em 2015 e tem mais ou menos 200 páginas. É um autor que eu gosto bastante, tenho alguns livros dele, inclusive já tenho um livro resenhado aqui no canal, que é o livro Em Defesa do Preconceito, e também o segundo livro que eu li dele, que também está aqui no canal, é Evasivas Admiráveis. Então é um autor que realmente eu gosto bastante. Na realidade, uma observação, o nome do autor não é Theodor Dalrymple, isso aqui é um pseudônimo. O nome dele realmente é Anthony Daniels, ele é médico psiquiatra. Lá na Grã-Bretanha, ele morou em vários países, alguns africanos, e ele trabalhou com pessoas em áreas de risco, pessoas viciadas em drogas, mulheres que sofrem abuso no seu casamento. Então ele tem um conhecimento muito vasto da periferia, por exemplo, das cidades da Inglaterra e também das realidades africanas. Nesse livro especificamente, ele vai falar, como o título, o subtítulo já sugere, sobre o sentimentalismo tóxico. Ele aqui não é contra os sentimentos, não é isso. Mas ele vai fazer uma crítica ferrenha àquilo que ele considera como sentimentalismo tóxico que tem permeado a sociedade moderna. O que seria então esse sentimentalismo tóxico? Segundo Theodor Dalrymple, esse sentimentalismo tóxico que permeia a sociedade moderna é essa visão de que, para ser moralmente superior, é necessário expressar os seus sentimentos publicamente. Não basta você apenas sentir no seio privado, você tem que expressar. E as pessoas cada vez mais têm buscado mostrar que sentem algo por alguém ou por alguma coisa. Eu lembro que recentemente vimos alguns atentados, por exemplo, na Europa, em Paris, naquele jornal, os cartunistas do Charlie Hebdo. As pessoas nem sentiam tanto, evidentemente que qualquer pessoa em sã consciência, ela vai ficar chocada com aquela brutalidade, mas elas não vão perder a noite de sono por causa disso, não vão deixar de tomar café da manhã, não vão deixar de almoçar, viver suas vidas por conta disso. Mas aí colocam na foto de perfil das redes sociais que são todos Paris, são todos Charles Hebdo, ou seja, deve-se mostrar publicamente que são pessoas superiores, que sentem a dor do outro, quando na realidade nem é tanto assim. O sentimentalismo tóxico também, segundo o autor do livro, tem feito todo mundo de vítima. Hoje em dia, não se tem mais responsáveis por nada. A pessoa é viciada em drogas, está na sarjeta, ela é vítima, é doente. Ela é vítima até do seu mau comportamento, é o que alegam. A pessoa é presa por pedofilia, por abuso de menores, também é uma vítima. A pessoa que tem transtornos, a pessoa doente. Anthony Daniels, ele fala também das mulheres que sofrem abuso doméstico, né, dos maridos violentos. E ele, por experiência própria, porque ele trabalhou muito com esse tipo de situação, e ele cita que muitas das mulheres, ele está falando no contexto britânico, muitas das mulheres que sofrem abuso no lar conheceram os seus parceiros já sabendo que eles eram violentos. Alguns com históricos já de violência com parceiras antigas. E mesmo assim elas resolveram se relacionar com tais pessoas.
Muitas sofriam violências, iam lá para a delegacia, iam para a polícia, para o psiquiatra, e mesmo assim não deixavam o seu parceiro, voltavam ao convívio. Então ele quer mostrar que muitas vezes as pessoas não são apenas vítimas. Deve-se ter também um pensamento racional sobre as situações. Deve-se entender que muitas vezes as pessoas elas são responsáveis por suas escolhas. O sentimentalismo ela tem feito as pessoas serem vítimas, como eu já disse, e também terem opiniões não contestáveis. A pessoa que sofre algo, ninguém pode contestar, ninguém pode questionar se ela não foi responsável também, através das suas escolhas erradas, por aquela situação. Não, ninguém pode fazer isso. Ele afirma que o sofrimento torna as pessoas superiores e pessoas que não podem ser contestadas. Isso tem tornado o quê? Tem feito com que a verdadeira compaixão perdesse o sentido. Porque há casos realmente onde as pessoas sofrem sem ter nenhuma culpa. Sofrem por contingências da vida, que não foi fruto de nenhuma escolha errada. Acontece. E essas pessoas você realmente tem aquele sentimento maior de pena, digamos assim. Mas quando se torna o sentimentalismo tóxico, ele torna todo mundo vítima, então a verdadeira compaixão não tem mais espaço, porque todo mundo é vítima. Então, ter compaixão daquela ou desta pessoa não tem diferença. Todos merecem a compaixão, porque não há mais ninguém responsável por nada. E essa é a grande crítica do Theodore Durban. Ele vai falar também que as pessoas querem fazer justiça, querem confundir sentimentalismo com justiça. E ele cita aqui um caso bem emblemático daquela menininha que foi raptada, né, era filha de pais britânicos, a Madeleine. Ela foi raptada em Lisboa há mais ou menos 12 anos atrás, e até hoje é um caso sem solução. Ainda estão se investigando, mas ninguém sabe o que aconteceu com essa criança, que os pais estavam de férias em Lisboa, deixaram ela com o irmãozinho dormindo lá no hotel, e quando retornaram, a Madeleine tinha sumido. E ele conta como, de maneira covarde e perversa, um jornalista britânico, depois de alguns anos, ele começou a levantar a hipótese de que os próprios pais teriam matado a Madeleine. E estavam inventando aquela história de rapto. Sabe em que ele baseava? Ele estava baseado no sentimentalismo, ou seja, na cabeça dele, a mãe de Madeleine não sofria o suficiente, não demonstrava sofrimento. Porque, evidentemente, qualquer mãe na situação dela, segundo ele, era para estar aos prantos, era para estar desesperada. E isso para a mídia é ótimo. A mídia adora esse tipo de show, né? Esse tipo de conteúdo para ser mostrado. Mas ela não. Talvez dopado, né? Talvez com remédios calmantes, ela dava entrevista de maneira muito serena, muito tranquila. E isso fez com que as pessoas começassem, a partir desse jornalista, a desconfiar da mãe. Olha como é complicado. E nós temos tendência, ele cita outros exemplos, nós temos tendência de não acreditar nas pessoas que não demonstram os seus sentimentos publicamente. Em tragédias, em crimes, se um parente não sofre de maneira demasiada para todo mundo ver, nós acabamos, na nossa sociedade, acabamos duvidando se aquela pessoa realmente gostava, ou se ela não tem culpa no cartório. Né? Então, o sentimentalismo tóxico, ele tem se igualado, na visão de alguns, à própria justiça. Anthony Deunos também vai falar sobre a pobreza na África, esse capítulo que eu acho sensacional. A questão da África, ela é muito usada pelos sentimentalistas. Por que eles são pobres? São pobres porque foram escravizados, são pobres porque foram colonizados. Tudo isso é verdade, isso é um fato. Houve escravidão? Houve. Mas não houve escravidão só na África, não. A escravidão ela não foi inaugurada pelos europeus no continente africano, não. Desde que o mundo é mundo, existiu escravidão. E nem por isso os povos que foram escravizados antigamente estão na pobreza absoluta. Na própria África, Anthony Daniels ele dá alguns exemplos de desenvolvimento. Ele fala também dos exemplos da Ásia, Hong Kong, Índia, que tiveram um crescimento superior a outros países africanos.
E a Índia, ela foi tão colonizada quanto a África. Então, ele vai desmistificar essa questão sentimental da África, que a África é pobre porque os africanos, coitadinhos, sofreram e tal. Não, a questão é muito mais complexa do que essa. A questão também é econômica, é ética, ela é política, tá? Ela é bem complexa. Mas quando se tem em mente apenas o sentimentalismo, acaba que o sentimentalismo ele vai turvar o nosso julgamento. A pessoa que é sentimental demais, ela não tem condições de fazer julgamentos corretamente, racionais, porque a mente dela está treinada, está apta apenas a ver emoções. Tá? Então, esse livro é uma crítica a essa sociedade que não julga as coisas como elas são, mas apenas como aparentam ser, através da expressão dos sentimentos. Então, eu, por exemplo, não estou em bons lençóis, porque eu sou uma pessoa difícil de me expressar. Um exemplo, todos aqueles que estão me assistindo, que são pessoas também que são difíceis de expressar sentimentos, são vistas pela sociedade em geral como pessoas desalmadas, sem coração, pessoas que não têm empatia. Mal sabem elas que nós também sentimos, tanto quanto elas. Mas é um temperamento nosso de não expressar esse sentimento. E muitas vezes esse tipo de pessoa, por experiência própria eu falo, sofre muito mais do que aquelas que expressam, por qualquer bobagem, por qualquer coisa, expressam publicamente os seus sentimentos. Tá? Então, esse é mais um livro, lido por mim, Podres de Mimados, as consequências do sentimentalismo tóxico. Eu indico a leitura, 4 estrelas para eles. Agradeço se você ficou até aqui nesse vídeo, peço que você dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima e vamos ler, porque ler é preciso.